Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e quem me acompanha sabe que eu gosto muito das caixas de som da linha S da Edifier. Já testei S1000, S2000 e S3000 e eu gostei tanto que as S3000 são as minhas caixas atuais, é o que eu tenho em casa. E assim, eu já tive bastante coisa, tá? Então já tive caixa da DALI no meu sistema, já tive Dynaudio, já tive KRK, né? E eu parei com as DALIs S3000 Pro justamente depois da avaliação porque eu fiquei muito impressionado com o que elas entregam. E assim, eu gosto tanto delas que, de verdade, eu não vejo nenhuma necessidade de fazer upgrade, assim, num futuro próximo, sabe? Eu me sinto... É uma daquelas situações onde eu me sinto plenamente satisfeito com o que essas caixas me entregam. Só que eu já testei aqui no canal uma outra linha que meio que é da Edifier, tá? É de uma submarca da Edifier, junto com o Phil Jones, que é um projetista de caixa de som bem famoso, a linha AirPulse. Já testei as A80 e as A100. Em tese, essa linha da AirPulse, ela tá acima da linha S, tá? Da Edifier. E eu tive uma experiência muito boa, tá? Com as A80 e a A100. Mas eu sempre fiquei imaginando como é que seriam as A300, porque tanto com a A100 quanto com a A80, eu tenho caixas que são muito menores do que as minhas S3000 Pro, né? Então são caixas que têm limitações que as minhas não têm. E a top de linha, né, da AirPulse é justamente a A300, que em tese parece ser meio que a correspondente imediata das S3000 Pro. E graças a Edifier, eu estou justamente com elas aqui para avaliação. É um par de caixas ativas, tá, com woofer de 6 polegadas e meia que atuam como sistema completo. Então são caixas que tem DAC, né, tem entradas digitais, tem Bluetooth, tem pré-amplificador, tem tudo. Elas custam R$10.000, então não são caixas baratas, tá, mas também estão muito longe de serem as caixas mais caras do mercado. Eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição caso você se interesse, e é o seguinte: a Edifier ela agora está fazendo uma série de promoções meio que pré-Black Friday, tá? São promoções que duram aí, acho que 48 horas para itens selecionados, fora o cupom de desconto que existe aqui do canal, tá? Então eu vou deixar os detalhes todos aqui embaixo caso você se interesse, tá? Porque eu acho que agora as A300 elas não estão em promoção, mas pode ser que entrem, e de qualquer maneira tem o cupom do canal para, enfim, você comprar o que você quiser lá na loja da Edifier, tá bom? Vamos começar falando sobre aspectos físicos e funcionalidade. Isso aqui vai ser um desafio, porque as caixas são enormes, tá? Então elas estão aqui, ó, vamos lá, peraí. E muito pesadas, como vocês podem ver. Bom, elas vêm muito bem embaladas, tá? Como vocês estão vendo, com esse saquinho aqui, né? De tipo de tecido. E elas são muito bonitas e muito bem construídas. Olha só, gente. Peraí, deixa eu tirar tudo aqui, que acho que vai ser mais fácil. Ó. Olha que beleza, hein? Ó. São caixas muito bonitas, tá? Elas têm meio que um design um pouco mais sóbrio do que as S3000 Pro, porque elas têm um formato que é mais retilíneozão, sabe? Essas aqui, elas têm esse acabamento tipo, de madeira meio roxa, assim, lindíssimo, muito bonito mesmo. Essa frente aqui, que é tipo de madeira pintada de preto, né? Fosca. É realmente, assim, uma caixa muito bem acabada. E muito bonita também, e muito pesada, como vocês estão vendo. As diferenças, em resumo, são... fora, obviamente, o design diferente, as A300, elas, apesar de as duas terem falantes de 6,5, as A300 elas são bem mais profundas. Então, é uma diferençazinha de tamanho... Olha, eu vou até mexer aqui. Foi. Relativamente considerável, tá? Elas são caixas que se aproximam ainda mais de um par de caixas stand mount ao invés de bookshelves, tá? As próprias S3000 elas já ficam meio grandes na minha estante, as A300 mais ainda. Então assim, elas são caixas, cara, grandinhas, que eu acho que tem mais a ver num par de pedestais do que numa estante em si. Outra diferença, aqui na frente, elas não têm grade, tá? As S3000 Pro elas têm uma grade que é removível, essas aqui não, então... não tem nenhuma proteção aqui para os falantes. O tweeter é bem protegido, tá? Ele é a corneta, né? Então ele fica mais recuado, ele tem essa gradezinha aqui na frente, mas o woofer não, o woofer ele fica meio exposto. E falando de falantes, cara, você tem aqui uma configuração que é muito parecida, né? Você tem também um tweeter de fita e um woofer de 6,5, mas em tese aqui os falantes são mais sofisticados, tá? O woofer ele tem o cone, como vocês estão vendo, né? Um cone de metal, de liga de alumínio, e o tweeter ele é de um formato um pouco mais tradicional de fita, tá? Que é o formato vertical. Nas S3000 Pro ele é um tweeter de fita, mas ele é redondo, tá? Então isso é um pouquinho diferente aqui entre as duas. E funcionalmente elas são muito parecidas, mas existem algumas diferenças chaves. Primeiro, em relação à potência. Surpreendentemente, cara, as S300 elas são bem menos potentes do que as S3000 Pro. Elas têm quanto que é mesmo que eu anotei ali?
tem 160 watts de potência, enquanto as S3000 tem 256, tá? E eu notei isso nos meus testes, sim. Ainda é uma caixa bastante potente, tá? Super suficiente, cara. Na minha sala, putz, eu não chegava nem a metade do volume, mas assim, as S3000 Pro, elas são altas demais. Então, pô, cara, na minha casa, assim, eu usei elas principalmente na minha casa. Eu tenho que abrir mais o volume aqui, tá? Pra chegar no mesmo volume das S3000 Pro. Então existe uma diferencinha de volume aqui entre elas. Elas também têm diferenças de interface, que é o seguinte, olha só. Aqui atrás é muito parecido. Vai ser meio desafiador mostrar isso aqui pra vocês, mas é porque não dá pra usar a câmera de cima, porque não vou apoiar o falante dela assim na mesa, né? Mas ó, aqui você tem 3 controles, né, de volume, médios, graves e agudos. Você tem entradas RCA, tá? Você tem entradas digitais, que são coaxial, USB e Toslink, entrada XLR aqui, tá? Para você usar ela com um DAC e ou pré-externo. E aí é o seguinte, algumas pequenas diferenças. Na parte digital, ambas aceitam sinais PCM só, tá? Até 192 kHz. Então, assim, é um DAC um pouco mais simples do que muita coisa que você tem por aí hoje, que chega até os 784 kHz, MQA, DSD, né? Aqui você não tem nada disso. Então, aparentemente você tem um DAC que, no mínimo, em termos de formato de arquivos aceitos, é mais simples. É aquilo, se você acompanha o canal, você sabe que eu não ligo nem um pouco para isso, tá? Então, assim, é mais do que suficiente, isso não vai ser problema. Eu acho sim que elas, assim como as S3000 Pro, elas melhoram um pouco com um DAC pré-externo, tá? Eu acho que isso é um pouco melhor do que você usar tudo isso internamente, mas ainda assim você tem um DAC com uma qualidade ok, você tem um pré com uma qualidade super ok também, tá? Então uma caixa aqui, ela vai funcionar realmente assim com um sistema completo. Bluetooth tem uma diferença também, as duas têm Bluetooth, tá? Então você consegue conectar diretamente nos smartphones, mas uma diferença. Ainda que as duas aceitem conexões aptX, as A300 elas são mais simples, elas têm Bluetooth 4.2, enquanto as S3000 Pro têm Bluetooth 5.0. Também não acho que seja grande diferença, sabe? Aqui não tive nenhum delay significativo, bastante estabilidade na conexão, então não tenho do que reclamar, tá? Mas é uma conexão Bluetooth um pouquinho mais antiga. Outra diferença é o seguinte, as S3000 Pro, elas se conectam entre si de forma sem fio. Então, assim, você, tipo, liga uma e a outra automaticamente já está ligada, enfim, é muito louco. Aqui não, aqui você tem uma conexão mais tradicional, tá? Que é com esse cabo aqui, ó. Que é o mesmo cabo das linhas S mais simples, S1000 e S2000, tá? Você usa esse cabo aqui e você liga uma na outra. Eu acho que isso tem seus benefícios, tá? Porque assim, ao mesmo tempo que é legal você não ter um cabo, você não precisar de um cabo ligando uma caixa a outra, principalmente quando não é o cabo mais comum do mundo, como esse aqui, você precisa ligar as duas na tomada. Então assim, pra mim, por exemplo, né, onde eu uso na minha estante, eu tenho uma única tomada. E aí eu uso uma régua para ligar todos os equipamentos. Então assim, aqui eu só preciso ligar uma coisa. No caso das S3000, eu preciso ligar duas. E também é o seguinte, aqui você tem um cabo, uma entrada para cabo de força que é mais tradicional, tá? Que é esse esquema que tem um plug que tem terra também. Nas S3000 é mais simples, tá? É só positivo e negativo. Então isso eu acho uma coisa legal aqui. Mas funcionalmente e em termos físicos é isso, tá? As duas são caixas muito versáteis, que você pode ligar basicamente qualquer coisa, tá? Você pode usar elas como DAC, elas como pré-amplificador, amplificação interna, enfim, tá? São caixas que realmente assim funcionam como sistema completo, tem Bluetooth, que eu também acho bem legal. E aí, deixa eu tirar um pouco do caminho. Em termos de acessórios, ela vem com essa caixa aqui, tá? Que é bem parecida com outras Edifiers, que é super completinha também, cara. Então, olha só. Você tem aqui, primeiro, até luvas para você, tipo, manusear as caixas, olha. Tem fita aqui, que nem sei para que é. Tem luvas para você manusear, né, as caixas sem... sem manchar, manual e tudo mais. E aqui, cara, basicamente tudo que você precisa para conectar as caixas. Então você tem cabo USB, tá? Você tem isso daqui que é para organizar cabos, olha só. Aí, cabo de força, né, um só, controle remoto. Isso daqui que é para você usar, para você poder ligar direto num PC, por exemplo. Não recomendo, você vai gastar 10 mil reais numa caixa, então você não vai usar isso aqui. Mas a pilha para controle, cabo RCA e cabo Toslink. Uma diferença também é o seguinte, que fica claro aqui no controle remoto. Eu nem usei ele, na verdade, porque eu usei das S3000. Apesar dele ser um pouquinho diferente, ele funciona para as funções que eu precisei. Olha só.
as A300 elas não têm aqueles 4 perfis de equalização que as S3000 tem. Que é tipo aquele monitor, Dynamic, Classic, não sei o que. Aqui você não tem, tá? Aqui você só tem, você tem um controle que acaba sendo até mais simples por conta disso. Mas agora, vamos, obviamente, para o que mais interessa, que é o som. Deixa eu só botar esse para lá. E eu vou falar para vocês o que eu achei do som das A300. Bom, as S3000 Pro, elas me conquistaram, assim, por diversos motivos, tá? São caixas que me encantaram muito. Inclusive, caso você não tenha visto o review delas, eu recomendo que você veja aqui em cima, tá? Porque eu realmente, assim, fiquei apaixonado por essas caixas, né? E decidi ter elas pra mim e, de novo, assim, me sinto plenamente satisfeito com o que essas caixas entregam. É uma daquelas situações que, assim, eu não vejo necessidade de fazer upgrade, não tenho vontade, sabe? É nesse nível, tá? Elas atendem perfeitamente bem tudo que eu quero pra uma caixa da forma como eu uso, tá? Elas têm uma sonoridade, cara, que é muito agradável, ao mesmo tempo tem muita autoridade, sabe? Mas muita musicalidade e delicadeza. São caixas que, pra mim, de novo, assim, são um pacote completo. Os graves têm extensão absurda, muito além do que eu espero para um par de caixas desse tamanho, tá? Tem impacto e definição excelentes, né? Em termos de graves, elas estão muito mais próximas, como eu falei no review, de caixas torre, do que de caixas bookshelf, tá? De caixas que ainda são relativamente pequenas. Agudos são muito legais também, assim, são super definidos, tipo, cara, bem extensos, bem cristalinos, sabe? Tipo, tem aquela coisa física que eu gosto muito. São caixas realmente, assim, pra mim, espetaculares. A única coisa que eu não sei nem se eu diria que é um defeito, mas que é o seguinte, a única coisa que eu enxergo que pode ser uma limitação. Os médios, eles têm uma pegada que é um pouco mais velada, tá? É uma caixa que é um pouquinho em V, de certa forma, que tem médios que são um pouco mais recuados do que eu consideraria neutro, tá? E eles meio que... É como se eles tendessem para uma pegada mais musical e mais eufônica, entendeu? Então são um pouco mais fechados, um pouco mais românticos, entendeu? Eu lembro que essa foi a única área onde eu senti, não vou nem dizer um downgrade, mas assim, que tipo, quando eu passei das KRK para as S3000, foi a única área que assim, aqui eu não tive o upgrade, entendeu? Eu tive o upgrade em graves, em agudos, em versatilidade, quase tudo. Mas nos médios foi assim, nos médios eu acho que as KRK, em termos objetivos, são superiores, em termos subjetivos são tão boas quanto, né? São simplesmente meio que duas personalidades um pouco diferentes. Ainda são caixas que pra mim são extremamente naturais, tá? As S3000 Pro não são caixas artificiais, não são caixas tipo, sei lá, eu falo que em V, é muito menos evidente a personalidade do que uma personalidade em V de um fone, por exemplo, tá? É muito mais brando, meio que uma caixa desse nível, né, como as S3000, elas são ainda muito naturais, tá? Mas assim, quando eu testei as A80 e as A100, principalmente, foi uma área onde eu vi que, pô, as da linha A me pareceram mais naturais, mais abertas, mais transparentes dos médios, né? Os médios, pra mim, são mais corretos ali no espectro, os agudos são ainda mais lineares, entendeu? Foi uma área onde eu senti que, objetivamente, eu tinha um desempenho melhor. Por outro lado, tanto a A100 quanto a A80 são caixas muito menores e, consequentemente, elas devem os graves das S3000. Né, como eu falei, para mim, uma das coisas que mais me chama a atenção nas S3000 Pro são justamente os graves, né, a qualidade dos graves. E as A80 e a A100, elas não têm como entregar a mesma coisa porque são caixas muito menores, tá? São caixas muito menores. Então, meio que assim, a primeira coisa que eu esperava das A300 fosse justamente que elas fechassem essa ponte e que elas trouxessem médios e agudos muito mais próximos do que eu tenho, né? Assim, mais neutros, mais abertos, mais lineares, mais presentes, né? Como eu tive com as A80 e a A100, mas trazendo os graves que faltavam nessas caixas, né? Os graves que eu tenho com as S3000 Pro e que me encantam com as S3000 Pro. Então, elas fazem isso? Sim e não, tá? Mas vamos por parte. Bom, as A300 são sim caixas fenomenais, com uma sonoridade incrível, tá? Elas têm essa pegada que, para mim, é muito natural, é muito agradável, é muito correto, tá? Essas caixas têm uma sonoridade realmente muito correta para os meus ouvidos. Elas têm essa pegada que pode ser extremamente autoritária, tá? Com uma sonoridade, cara, com peso, com força, com vigor, ao mesmo tempo em que elas também podem ser muito tranquilas, muito naturais, muito transparentes. Assim, tipo, cara, meio que esse misto perfeito entre
autoridade e musicalidade e delicadeza, entendeu? E naturalidade. Pra mim, cara, é isso que elas fazem muito bem. Elas tonalmente me parecem sim mais neutras do que as S3000 Pro, né? Como eu falei, pra mim as S3000 elas podem ser um pouquinho mais em V. As A300 não são caixas que pra mim são mais... realmente mais neutras, sabe? Tem uma resposta mais linear. Justamente porque ela tem médios que são mais frontais, são mais abertos, né? Tem uma posição no espectro que eu considero mais neutra do que o que eu tenho com as S3000 Pro. Mas, para minha surpresa, os graves ainda não chegaram no nível dos graves das S3000 Pro. Eu não esperava isso, tá? Mas é o seguinte, por mais que tonalmente sejam graves mais corretos, tá? Eu acho que as S3000 Pro tem graves que são um pouquinho mais levantados. Lembrando que você pode ajustar ali atrás, tá? Você pode diminuir ou aumentar a quantidade de graves, mas eu estou falando sobre elas no modo flat, né? Que é o mais importante, vamos dizer assim. Eu sinto que as A300 elas têm uma posição mais bem resolvida ali de graves no espectro, só que a qualidade dos graves, para minha surpresa, é maior nas S3000 Pro. Primeiro, em termos de definição. Os graves das A300 são mais embolados para os meus ouvidos, são um pouquinho menos definidos. E outra coisa, cara, foi extensão. As S3000 elas são caixas, cara, que respondem mais para baixo do que as A300. Eu não esperava isso. No papel, a diferença não é tão grande, tá? No papel, as A300 elas respondem a partir de 40 Hz e as S3000 a partir de 38. Mas assim, como eu sempre falo, isso não quer dizer tanta coisa, inclusive por situações como essa, né? Porque eu não sei que tolerância foi usada para essa medição e na prática, assim, na vida real, a diferença ela é, cara, pra mim, considerável entre as duas, tá? Não é em todas as músicas que vai aparecer, claro, né? Tem poucas músicas que vão abaixo aí dos 40 Hz, por exemplo. Mas se eu pego o remix The Road Up North, da My Heart is a River, que tem na playlist Test Drive da Cuba, eu sinto que é bem evidente, cara, que as S3000 elas descem mais baixo, sabe? Tipo, porque você tem algumas partes ali no início, né, que tem sons muito graves, e esses sons eles estão bem no limite, assim, do que essas caixas respondem, das A300 principalmente, né? Então, assim, aqui você vê, por exemplo, que num determinado trecho ela tá respondendo muito bem, aí de repente quando surge uma batida, essa batida morre, entendeu? Porque ela não conseguiu chegar lá embaixo. Com as S3000 não, com as S3000 a música inteira é representada. Então, assim, tipo, nesse aspecto, eu sentia, né, como vocês perceberam, eu senti que as S3000 elas são superiores, porque elas têm mais definição nos graves, têm mais extensão, têm mais impacto, ainda que tonalmente eu considere as A300 mais neutras, mas se eu tivesse que escolher uma e outra, certamente eu escolheria as S3000 Pro, até porque, cara, se ela tem grave um pouco de menos, eu consigo, né, mexer ali no ajuste, grave demais, né, eu consigo diminuir um pouco no ajuste e deixar os graves mais neutros, assim como eu tenho aqui nas A300, mas eu não consigo melhorar aqui a definição dos graves e não consigo melhorar a extensão também, entendeu? Então, prefiro as S3000 Pro nesse aspecto. Mas, no restante do espectro, o jogo vira, e é aí que as A300 elas saem na frente. Elas são caixas, né, como eu falei, que fazem, cara, bem o que eu imaginei, tá? Que é trazer a qualidade dos médios e agudos que eu tive nas A80 e nas A100 pra cá, pra uma caixa maior que tem uma resposta muito melhor nos graves. Elas são caixas que, de novo, pra mim é isso, assim, elas são mais lineares, entendeu? Você escuta uma resposta que é mais neutra, tá? A posição nos médios é mais bem resolvida, sabe? Os agudos, tipo, por mais que eu ame os agudos das S3000 Pro, e eu realmente amo, aqui você tem uma presença que é mais natural, tá? Assim, tipo, eles têm uma apresentação que é mais correta mesmo, você sente, tipo, que você tá escutando meio que o espectro de uma forma mais linear, entendeu? E o mesmo acontece nos médios, sabe? Eu sinto que é mais correto, sabe? E, consequentemente, como você tem essa apresentação que eu acho mais competente nessa região, você acaba tendo outras coisas apresentadas de uma forma melhor, entendeu? Então, o detalhamento, por exemplo, ela é mais detalhada, ela é mais aberta, ela é mais transparente, ela tem mais resolução, ela tem uma projeção espacial melhor, com recorte melhor dos instrumentos, entendeu? Então, ela é uma caixa que, de novo, ela mostra por que ela custa um pouco mais caro, ainda que eu esteja pagando um preço nos graves, tá? E assim, eu até acho que existem raras ocasiões em que os agudos aqui eles podem ficar um pouquinho mais à frente, tá? Eles têm rolou, tá? De vez em quando ele dá uma mordidinha assim de você, eita, aí acho que passou um pouco. Mas nada demais, tá? Assim, não é nada que me incomode no geral. As minhas audições com as A300 assim, foram fenomenais, tá? Senti que foram caixas que tocaram bem absolutamente tudo que eu joguei nelas, tá?
Eu acho essa linha, cara, fenomenal, tá? Da Edifier e da AirPulse. Eu amo as S3000 Pro, sabe? Tipo, e aqui não foi diferente, entendeu? Então, me levando pra conclusão, as A300 elas são o que eu esperava, tá? De novo, assim, elas trazem, cara, um incremento objetivo, tá? Notável em relação às S3000 Pro, que são caixas que eu já considero absolutamente fantásticas. Mas a palavra-chave é o objetivo, tá? Por quê? Ainda que eu considere que as A300 são caixas superiores, tá, às S3000 Pro em muitos aspectos, não em todos, porque, mais uma vez, nos graves eu prefiro as S3000, todos esses incrementos que eu trouxe nos médios e agudos, eles entram muito numa ótica objetiva que pode não ser a que vai fazer mais sentido para você. A diferença não é grande entre as duas. Não são caixas dramaticamente diferentes. E o ponto é, as S3000 para mim já são fenomenais, entendeu? Eu acho que aqui você tem algum upgrade, de novo, em termos de naturalidade, né, do quão fidedigna é a resposta, mas eu não senti uma urgência, sabe? Eu não pensei assim, putz, é muito melhor. Agora, putz, cara, falar lá com o Sérgio da Edifier e falar, não, eu quero ficar com elas, entendeu? Porque meio que subjetivamente eu acho as S3000 Pro tão boas quanto, entendeu? Elas só têm uma pegada um pouco diferente, né? Elas continuam sendo extremamente naturais para mim, elas só são um pouco mais musicais, um pouco mais eufônicas. E para muitas situações isso pode ser até mais interessante, entendeu? Isso pode ser até mais agradável, sabe? E de novo, eu não tô falando de uma diferença noite e dia, tá? São caixas que têm uma identidade muito próxima, entendeu? Não é... Eu pego as minhas DALI, por exemplo, aí já são caixas que eu acho consideravelmente diferentes dessas duas. Agora, comparando uma com a outra, de novo, vale a pena você pegar as AirPulse A300 e pagar R$1.000 a mais? Vale, super vale. Mas também vale a pena você economizar e falar, não, cara, as S3000 Pro, pô, já é tudo que eu preciso. Então é isso, no final das contas, eu acho que assim, vai de gosto, tá? E o que eu sei é que eu acho muito difícil se decepcionar, tá? Por mais que, né, você decidir entre uma e outra, dependa do teu gosto, eu acho que são duas caixas absolutamente fantásticas, tá? É um sistema completo absurdamente conveniente e que entrega uma qualidade sonora excepcional. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.